Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a gente já começa falando que não se trata de uma doença e que é preciso acabar com o preconceito em relação a esse transtorno. Quem veio falar um pouco mais com a gente sobre isso é a psicóloga Sabrina Camargo. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, muito obrigada novamente. A gente que agradece. Bom, vamos começar falando que é transtorno do espectro autista, é isso o nome certo, né? Transtorno do espectro autista. Nós falamos em espectro porque, de acordo com o DSM-5, que é a última versão do Manual dos Transtornos Mentais, eles colocaram o autismo dentro de um espectro justamente porque tem níveis e níveis de manifestação dessa dificuldade, desse jeito diferente de ser, né? Então, que vão desde sintomas leves como mais severos, mais acentuados. Então, por isso que se chama espectro, porque é como se fosse uma régua muito grande em que a gente consegue enquadrar as pessoas, né? Falando de um jeito bem grosseiro, assim, mas por padrões de comportamento, padrões ali estabelecidos, né? Agora, Sabrina, tem mais a ver com esses níveis ou com o quanto a criança, de repente, é instigada a fazer uns trabalhos, motivada, os pais tentarem trabalhar? Tem situações que não adianta e tem situações que adianta. Como é que é isso? Explica pra gente. Sempre adianta, sempre. O tratamento, o incentivo da família, os estímulos todos, eles sempre adiantam, sempre funcionam para todos, independente se a criança tem graus mais leves ou graus mais acentuados. O que acontece é que com os estímulos a gente consegue superar algumas barreiras, né? O autismo ele se caracteriza por dificuldades nas áreas de comunicação, do comportamento e da interação social. Então, o trabalho terapêutico ele vai justamente intervir nessas áreas, né? Então, se tem crianças, por exemplo, que às vezes desenvolvem a linguagem muito mais tarde, então entra o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, a própria família em casa com esse estímulo para que ele desenvolva melhor. O que a gente vê na prática é que quanto mais estímulo, quanto mais for trabalhado, melhor vai ser o desempenho dessa criança na vida escolar, na vida adulta, no futuro. Ele vai carregar para sempre alguns traços, mas o impacto disso vai ser menor. Tem uma pesquisa da OMS que diz que no Brasil existem em média 2 milhões de pessoas, né, com o diagnóstico. Com o diagnóstico. Uhum. Como é que se tem esse diagnóstico? Tem que ir desde bebê, percebe-se em que idade? Como é que funciona isso? É difícil porque depende da intensidade dos sintomas, né? Tem relatos de famílias que percebem desde os primeiros anos de vida, desde bebê, quando é um autismo mais acentuado, e tem pessoas que percebem muito mais tarde, quando é um autismo leve. O que a gente tem notado nos últimos anos é um número muito maior de pessoas com o diagnóstico de autismo, que até hoje não se sabe e os pesquisadores buscam ainda tentar entender se houve um aumento de diagnósticos realmente, se houve um aumento de casos realmente ou se é um aumento de diagnósticos pelo maior conhecimento que a gente tem hoje, né, sobre o autismo. E a gente tem vários exemplos de pessoas que têm o autismo, até atores famosos, artistas, e que levam uma vida relativamente normal, né? Sim, com certeza. Fazem, às vezes, os tratamentos ou já fizeram tratamentos e já encontraram estratégias de lidar com isso e que levam uma vida normal, porque depende muito do grau de comprometimento que a pessoa tenha, né? Se ele não tem um comprometimento intelectual, por exemplo, ele vai conseguir desenvolver todas as atividades que envolvem o pensamento, o raciocínio, o intelecto. E mesmo aqueles que têm, se é bem trabalhado, se os profissionais desenvolvem bem as áreas que ele tem habilidade, a tendência é que ele vá se tornar um profissional como qualquer outro, no que ele resolver fazer. E uma coisa bem interessante do autismo é que existe o hiperfoco.
Então, cada autista tem o seu hiperfoco, que é aquilo que é do interesse dele, que pode mudar ao longo da vida e para muitos, depois na fase adulta, acaba permanecendo ali o mesmo. Então, eu fico imaginando se um autista, por mais dificuldade que ele tenha, se ele busca uma profissão na área do hiperfoco dele, ele provavelmente vai ser um melhor profissional do que uma pessoa que não tem autismo, porque ele fica vidrado naquilo, ele estuda, ele pesquisa, ele vai a fundo, ele se interessa muito mais do que uma pessoa neurotípica, que a gente chama, né, que não tem o autismo, que se interessaria. O que você diria para mães, por exemplo, que estão com bebês? Tem alguma dica para, tipo, isso pode ser um sinal, é legal de procurar ajuda médica? Ou é só com o tempo mesmo que vai percebendo na escola, dá para descobrir antes? É importante estar sempre atento à questão do contato visual, da resposta do bebê aos estímulos que envolvem a comunicação, a interação e a linguagem, né? Então, se ele não... E aí as mães têm aí hoje diversos sites na internet, né? Páginas que você pode procurar, assim, o que esperar do seu bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, para cada faixa etária, que são baseados na psicologia do desenvolvimento. Então, dá para pesquisar por lá e ver o que é esperado para cada idade, em termos de contato visual, de comunicação, de resposta da criança. E se a criança não estiver respondendo adequadamente, acho que, em primeiro lugar, falar com o pediatra, né? E se o pediatra achar prudente, junto com a família, fazer uma consulta com um neurologista para tirar mais dúvidas, porque quem vai fechar mesmo o diagnóstico é o neurologista. E não dá para deixar de lado, não dá para querer fingir que não está vendo, ou falar, daqui a pouco sara. É melhor, nesse caso, pecar pelo excesso de cuidado. Exatamente, não, porque o autismo ele não tem uma cura, né? Até porque, como você disse no início, não é uma doença, não é algo que vai ter um remédio e vai tomar e vai sarar. Não, existe tratamentos que vão ajudar a pessoa a enfrentar os sintomas do autismo, né? Então, a dificuldade na linguagem a gente trabalha, a dificuldade intelectual a gente trabalha, a dificuldade de interação a gente trabalha, né, na psicoterapia, e o tratamento ele vai ajudar nisso, vai melhorar as habilidades daquela pessoa naquilo que é um pouquinho mais deficitário. E dar toda a atenção, todo o estímulo necessário. Todo estímulo necessário. E as pesquisas mostram que quanto mais cedo ele for estimulado, quanto mais estímulos tiver, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, né? O suporte, o apoio. Ele pode precisar de suporte na escola, por exemplo. Então, quanto antes a família tem o diagnóstico, até para a escola vai ser melhor. Porque se a criança chega com o diagnóstico, a escola já sabe mais ou menos o caminho que tem que conduzir ali. E tem que acabar esse preconceito, né? Tem que acabar o preconceito, com certeza. Certo, então. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.